Santa anuncia reforço para lateral e pode fechar com volante. Um abraço, boa noite, Carlos Miguel. É verdade. Hoje, treinamento no Arruda, o penúltimo, visando o Clássico das Emoções, no sábado, no Elado de Barros Carvalho, nos aflitos, na casa do adversário, e todo mundo, de certa forma, ficou surpreso com o anúncio do lateral esquerdo Vinícius Silva. Ele já teve passagens pelo Cianorte e pelo Atlético, jogador, inclusive, em Minas Gerais, no ano de 2023, era do clube que era, na época, administrado pelo Vinícius Diniz, que é o futuro diretor, investidor da SAF Coral. Na época que o Vinícius Silva atuou no Atlético, o Vinícius estava lá comandando a SAF do Clube Mineiro. Mas desde já, eu digo que não tem nada a ver com SAF essa contratação não, tá? É só uma feliz coincidência, vamos dizer assim. O Vinícius Silva tem 32 anos, estava no Cianorte, inclusive ele chegou a ser relacionado em 3 jogos do Campeonato Paranaense, mas só participou de um e vai brigar aí com o Rodrigues na posição da lateral esquerda. Por sinal, Rodrigues vai muito bem, obrigado. Jogador que vem sendo bastante elogiado nas partidas que tem feito com o time Coral no Campeonato Pernambucano. Ainda sobre o Vinícius Silva, ele passou 27 jogos pelo Atlético quando esteve jogando lá no time que é administrado pelo Futebras, que é justamente a empresa do Vinícius. Mas também ele tem outras passagens pelo futebol nacional. O currículo é um pouquinho extenso. Deixa eu dar uma passada aqui, uma resumida para o torcedor entender, na minha colinha sobre o Vinícius, que também defendeu o ABC, Portuguesa de São Paulo, Inter de Limeira, Linense, São Bernardo, Pelotas e o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ele fez base no Corinthians, formou-se na base do Corinthians, depois na base do Botafogo e passou pelo Sub-19 do Benfica de Portugal. Ou seja, jogador bastante rodado, Vinícius Silva, hoje com 32 anos. Mário. Olha aí, Zé do Carmo, uma surpresa, né? O Vinícius Silva, lateral, sendo contratado pelo Santa e que ninguém imaginava que fosse surgir uma contratação nesse momento, Zé. Mas, na verdade, Mário, tem que começar a surgir, por incrível que pareça. Você tem um elenco bom? Tem. Só que nesse elenco você tem que criar competitividade, você tem que trazer os melhores para que quem está jogando, ele sinta que realmente existe uma sombra. E uma sombra que não é nada agradável. Porque o jogador de futebol é o seguinte, se você tem só ele na posição e ele mandando, ele relaxa. Não é? Inconscientemente ele relaxa, não tenha dúvida nenhuma. Agora, se você tem, não é, um cara no seu pé, não é, no seu calcanhar, se você se machucar, eu vou entrar. Se jogar mal, eu vou entrar. Pois é, o cara entra bem, tá bom, vai lá pra tu ver a rebordosa que é. Tem alguma diferença favorável pro Santa? Por exemplo, o Náutico jogou ontem com o Ceará. O Santa não jogou com ninguém, tá descansado. Até o Marquinhos falou sobre isso ontem na coletiva. Tem alguma diferença isso, Zé? Muito grande, né? O desgaste que o time do Náutico teve ontem, que teve que se superar, não é, para conseguir um bom resultado, é desgastante. Aí tem atletas que hoje só fazem alongamento, tem outros que ainda vão para a academia e fazem o fortalecimento, tem outros que precisam repousar, não é, e se alimentar para se recuperar. E amanhã é que você vai ver as toxinas, se elas realmente foram queimadas ou não com os treinamentos. Porque tem muitos que ainda ficam não é, numa situação bem delicada. Então, é difícil quando você tem um jogo durante a semana e você tem um clássico no final de semana. Então, é muito desgastante. Matheus Melo coloca a chuteira e faz testes antes de penúltimo treino, antes do clássico. Ele é uma interrogação para saber se joga ou não, Miguel? Era até o treino começar. Hoje, durante a roda de bobinho, durante o aquecimento, o Matheus Melo, que está com entorse, se recuperando, né, de um entorse no tornozelo esquerdo, o mesmo diagnóstico do goleiro Moisés, ele saiu machucado depois daquele carrinho do Kaique, do Afogados, no último domingo, e aí não treinou ontem, chegou a fazer exame de imagem, aí quando foi hoje, ele subiu para o campo,
botou chuteira, meião chuteira, caneleira e foi pro treino. Então, participou da roda de bobinho, participou ali do aquecimento já também com bola e, logicamente, foi um teste. Comissão técnica encarando essa participação do Matheus Melo hoje como um teste para saber se ele tem condições de treinar amanhã. Se treinar amanhã e não sentir dor, vai para o jogo, deve ir para o clássico. Ô Mário, eu falei agora há pouco na questão de surpreender com o anúncio do lateral, Vinícius Silva, Sim. mas só para deixar claro que o Santa não é segredo para ninguém. Vai em busca de reforços sim, como o Zé falou. Vai atrás de um volante, um centroavante, é o desejo do Santa, um zagueiro e agora chegou o lateral Gilvan. Aliás, perdão, Vinícius Silva. Falei em Gilvan porque Gilvan, por mais que se esforce, a bola não está entrando, mas o torcedor reconheceu, mas o Santa está em busca de um 9, está em busca de realmente um centroavante. Eu falei volante, que o Santa tem interesse, e hoje surgiu o nome do Guilherme Borges. Guilherme Borges está no Asa de Arapiraca. A informação foi inicialmente passada pelo Jânio Barbosa, que é da Rádio 96 FM lá de Arapiraca, depois publicada aqui no estado pelo portal NE45, e a Transamérica, a nossa reportagem foi em busca também de outros detalhes. O que se sabe entre o Santa Cruz e o atleta e seu staff, né, o staff do atleta, tudo ok. O problema é que o Asa, para liberar o Guilherme Borges, quer uma compensação financeira. E o Santa não quer pagar essa compensação. Então está tentando essa negociação junto ao Asa de Arapiraca, para quem sabe fechar com o volante, o Guilherme Borges. Para quem não lembra, ele tem 25 anos, foi da base do Corinthians, passou pelo Atlético Goianiense, América Mineiro e também pela Caldense de Minas, Jaraguá de Santa Catarina, Santo André de São Paulo, Juventus de São Paulo e também pelo Paraná. Só que nessa temporada, 2025, ele fez apenas 5 jogos com a camisa do Asa, não marcou gols, saiu sempre do banco de reservas e vem sendo acionado meio que remotamente pelo técnico Raniel Ribeiro, lá do Asa de Arapiraca. Mário. Zé do Carmo, tudo bem que a gente aqui nunca diz, o clássico fulano vai ganhar. Mas neste momento, Zé, analisando friamente, dá para cravar se tem favoritismo ou não para Náutico Santa Cruz? Não, não dá para cravar, entendeu? O Náutico mostra, não é, a sua força, porque os atletas que foram contratados foram para mostrar, não é, a sua técnica, foram para mostrar a sua força, e eles mostraram diante do Ceará. Agora, diante do Santa Cruz, vai começar, não é, uma sequência de jogos que tem o rival, não é, como sempre, um adversário difícil, que é o Santa Cruz. Então, nesse momento, você não pode dizer assim, não, o Santa Cruz está melhor, porque ele teve a semana para trabalhar. Não, o Náutico está moralizado, porque ganhou do Ceará. Então, é um jogo que você está em aberto nesse momento, e o Náutico joga no seu domínio. O Náutico joga, não é, nos aflitos, e é claro que vai ter o apoio do seu torcedor, que é sempre muito importante você ter o apoio do torcedor, e o torcedor empolgado como o torcedor do Náutico está para esse jogo. Arbitragem definida, Miguel? Sim, Mário, a arbitragem está definida. Débora Cecília vai apitar o jogo, o clássico, auxiliado por José Romão, o bandeirinha número 2, Ricardo Nunes, e o quarto árbitro, César Pereira Leite. Débora Cecília, então, apitando o clássico das emoções. Só lembrando que o Santa tem um treinamento amanhã, que define o time. Esse sim, vamos ter o dia D para o Matheus Melo. Moisés deve ficar de fora, Rock Kennedy deve continuar na titularidade no gol. Demais jogadores deve ser o mesmo que venceu o Afogados por 2-0. Então a gente fica na expectativa agora do treinamento de amanhã.